Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Alguns materialistas negam veementemente a existência de Deus. Para eles, o universo é produto do acaso, de probabilidades. No entanto, experimente lançar letras do alfabeto ao vento para ver se formam um poema. O cosmos revela a altivez de um planejamento. Podemos dizer que não entendemos, entretanto, simplesmente negá-lo não será nada científico. Há um pensamento superior expresso na ordem natural. Em oposição aos materialistas, muitos cientistas com humildade são capazes de se curvar ante a magnificência do infinito. Sabem que o nosso pensamento, embora poderoso, não é capaz de conter o oceano da mente de Deus. Mas é bastante evidente sua importância em nossa vida. Para Platão, o grande filósofo grego, o mundo das ideias era o mundo original. Tudo começa no pensamento, inclusive a realidade na qual nos movimentamos. Quando alguém alimenta constantes pensamentos de angústia, muitas vezes acaba por provocar em si mesmo dores de cabeça. Quando insiste em pensamentos vingativos, envenena o próprio coração. Ao contrário, quando procura se elevar pelo conhecimento do bem e se acalmar em exercícios mentais de paz, o corpo responde com saúde. Pesquisas recentes confirmam que as implicações do mal de Alzheimer são mais brandas nas pessoas cujo cérebro é positivamente ativo. O pensamento faz a vida. Há essas duas realidades aparentemente distintas, o seu pensamento e o pensamento de Deus. Na verdade, a nossa mente procede da mente divina e está em contato estreito com ela, mesmo sem que nos demos conta. Pensar e agir construtivamente é um método de harmonização com o pensamento de Deus que constrói o universo. Procure alimentar seus pensamentos com vibrações de otimismo e serenidade. Quando pensamos em sintonia com o Criador, tornamo-nos copartícipes de sua obra, especialmente em nossa própria vida. Como dizia Buda, você se torna aquilo que pensa. O programa Espírito e Vida de hoje vai trazer um tema muito conhecido no meio espírita: obsessão. A definição de obsessão nos dicionários de língua portuguesa se refere à palavra como sendo uma importunação perseverante, uma ideia fixa, uma preocupação contínua na mente da pessoa. O capítulo 23 do Livro dos Médiuns define a obsessão como um império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas. Quem vai conversar conosco sobre este assunto é Assis Pereira. Assis é professor universitário e diretor da área de estudo sistematizado da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Assis, bom dia. Bom dia, é uma satisfação muito grande estar com vocês, participando deste programa. Assis, todos que estamos aqui já sofremos algum tipo de obsessão? Depende, não é? Principalmente pela nossa condição espiritual, mas considerando que, de modo geral, nós, espíritos que estamos encarnados na Terra, ainda somos espíritos imperfeitos, nós sintonizamos com espíritos desencarnados que estão na nossa faixa de compreensão, de vivência. Então, essas simbioses, essas ligações, elas acontecem no dia a dia. O que eu acho que todos gostariam de saber: como saber se estamos obsidiados? Quais os sintomas, os indícios da obsessão? Como podemos identificar ou suspeitar que alguém já está sofrendo um processo obsessivo? A obsessão, ela decorre da imperfeição moral da criatura humana.
É uma temática complexa e nem sempre nós conseguimos perceber, como você bem disse, Nilo, os sintomas que envolvem a obsessão. Porque a obsessão, ela decorre de um processo de afinidade espiritual entre quem está sendo obsidiado e quem obsedia. Logo, nós entendemos que os sintomas são diversos, desde calafrios, mal-estar, mau humor, irritabilidade, processos vinculados à depressão, a perturbações diversas. Ou seja, os quadros, como são diversificados, os sintomas, né, os aspectos que envolvem o processo obsessivo, de fato, requisitam bastante ponderação. Claro que na visão espírita, a obsessão ela tem uma compreensão muito mais abrangente, porque resulta desse intercâmbio de mentes que estão enfermas. Então nós entendemos que o obsidiado, ele nada mais é do que uma alma enferma. Tanto o espírito que obsidia, quanto quem está sendo obsidiado, são enfermos espirituais sintonizados naquela mesma faixa de interesse, de vivência e de compreensão. E quais os níveis de obsessão a que estamos sujeitos? Ou seja, há gradações no processo obsessivo? Ah, sem dúvida, desde uma simples influência espiritual, já que os espíritos interferem em nossa vida, muito mais do que nós imaginamos, até processos mais avançados de perturbação espiritual, como a fascinação, em que o obsidiado ele perde a noção da própria situação em que está envolvido, como os casos de subjugação, tanto na dimensão moral quanto na dimensão física. Então há casos assim incríveis no campo da relação obsessiva que demanda estudo, demanda muita compreensão de todos os que estão no contexto da obsessão, para que essa temática ela seja de fato estudada, equacionada e percebida nos seus aspectos multiformes. A pessoa obsidiada, a vítima, o perseguido, pode ser levado à loucura? Há essa possibilidade? Sem dúvida. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele tratou muito sobre a questão da obsessão. Em toda a codificação espírita, nós temos estudos de Allan Kardec sobre a obsessão. E na Revista Espírita, que é o grande laboratório onde Allan Kardec faz verdadeiros ensaios sobre as temáticas espíritas, ele nos traz casos, analisa fatos e de pessoas, inclusive, que chegam ao extremo da loucura. Porque se uma obsessão ela não for devidamente tratada, né, o obsidiado ele poderá entrar em processos de alienação psíquica e, com consequências, nós temos a loucura. Mas tem que diferenciar a chamada loucura patológica da loucura obsessiva. Muitas pessoas que estão internadas em lugares destinados aos chamados portadores de doenças mentais são grandes obsidiados, que precisariam de um tratamento muito mais moral, muito mais espiritual. Mas se a pessoa não tem o tratamento espírita adequado, conveniente, com o tempo, pelo uso de medicamentos diversos complicações que vão acontecendo, essa pseudo-loucura pode se converter, de fato, numa loucura. Mas é preciso fazer distinções entre a chamada obsessão por ação espiritual, né, aos casos propriamente patológicos de perturbação psíquica e loucura, propriamente dita. Eu tenho certeza que você que está em casa está achando o tema fascinante. Vamos agora a um breve intervalo, não saia daí, voltamos já.
Estamos aqui com o professor Assis Pereira, falando sobre obsessão. Assis, como se processa a cura da obsessão? Ou seja, estávamos falando em obsessão, vamos falar agora na desobsessão. Como é que isso se efetua? Principalmente, nós entendemos que o processo da desobsessão, que é o contrário da obsessão, ele começa a partir da nossa própria reforma íntima, autoconhecimento, melhoria de si mesmo, né? Compreensão da problemática obsessiva. A questão do tratamento da obsessão é também complexo. Ninguém pode prometer uma cura imediata, porque a cura da obsessão, ela é acima de tudo uma cura moral, né? Então, envolve tempo, envolve compreensão do processo, paciência e, inclusive, assumir a condição de obsidiado, percebendo-se como um espírito endividado que precisa melhorar a sua conduta, porque só há obsessão, Nilo, porque há, de fato, comprometimentos espirituais. Um espírito mais evoluído, ele não entra nessa faixa da obsessão. Nós, na nossa condição pequenina, de espíritos ainda viciosos, viciados, necessitados, nós rapidamente nos integramos nesses processos complexos da obsessão. Porque, como você bem sabe, a obsessão, ela tem uma gênese. Então, nem toda obsessão, ela surge nessa reencarnação. Há processos obsessivos que demandam outras experiências reencarnatórias. Então, há obsessões por vingança, há obsessões por vinculações afetivas, pelo egoísmo, pelas más paixões. Logo, curar a obsessão é trabalhar exatamente para vencer egoísmo, vaidade, orgulho, sentimentos negativos, pensamentos inferiores e assumir uma conduta nova, de reforma íntima, de integração com a vivência do amor, a vivência do bem, a vivência do perdão. Assis, como a família deve proceder ao saber que tem um obsidiado em casa? Como agir? O que fazer? Raro não termos na família, em alguma família, casos de obsessão. Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, nos diz que a obsessão é a maior doença que nós temos na humanidade, porque decorre das nossas imperfeições morais e espirituais. O contexto familiar é extremamente importante para o tratamento da obsessão, começando pela família na sua totalidade. Então, a família ela tem que perceber quais são os seus hábitos, quais são as suas atitudes, os seus valores, né? O que é que essa família realmente gosta, o que é que ela vive, qual é a sua ambiência espiritual. Então, lá onde há discórdia permanente, intrigas, onde o egoísmo prolifera a todo momento, onde os interesses materiais eles estão acima de qualquer coisa, onde não há uma relação afetiva significativa, os processos obsessivos eles se instalam de forma muito gradativa e nós vemos casos dolorosos da obsessão chegando nas nossas casas espíritas. Então é preciso que a família ela perceba a sua importância, principalmente porque quando surge alguém evidenciando uma problemática obsessiva, a problemática não é só dele, exclusiva. Todo aquele grupo familiar tem a ver com o processo da obsessão. Então não é assim uma coisa ocasional, não é algo por acaso. Aquele grupo não está reunido de graça, exatamente, não é? Aquele grupo ali tem a ver com aquele processo todo, porque a obsessão, como Allan Kardec muito bem diz, ela é prova e é expiação. Então toda obsessão é uma prova, mas também é um processo de resgate, para que quem está no processo da obsessão consiga renovar a si mesmo, melhorar a sua conduta,
adotar uma posição nova perante a vida. Logo, a família tem um papel importantíssimo na compreensão do fenômeno da obsessão e buscar, com as luzes do Espiritismo, as soluções que o Evangelho nos proporciona. Assis, quando falamos de obsessão, logo nos vem à cabeça a interferência que os espíritos desencarnados exercem sobre os encarnados. No filme Os Outros acontece exatamente o inverso. A família de desencarnados se sente invadida pela família de encarnados pelos vivos, ou seja, é ao contrário, não é? Isto é possível, a desobsessão dos encarnados sobre os desencarnados? Ah, sem dúvida, porque quando nós pensamos em obsessão, geralmente é assim, um espírito desencarnado obsidiando uma pessoa encarnada. Então, pelos estudos da obsessão, nós percebemos que essas relações, elas são variadíssimas. Então, nós temos a típica obsessão do desencarnado para o encarnado. Temos a obsessão do desencarnado para o desencarnado. Temos a obsessão do encarnado sobre o desencarnado, né? E temos a obsessão do encarnado sobre o encarnado e a própria pessoa se auto-obsidia. Então, a coisa realmente é bastante abrangente nessa perspectiva, porque imaginemos o seguinte, um desencarnado, ele obsidia um outro desencarnado. Mas um encarnado obsidia um desencarnado. Por exemplo, uma família em que um dos componentes desencarna e a família fica o tempo todo chorando, lamentando, buscando evocar situações negativas da vida daquela pessoa, é uma aflição permanente. Nós já vimos muitas vezes nas reuniões chamadas de desobsessão, espíritos se comunicando e dizendo assim, eu estou sendo obsidiado por fulano. Então, não é só a pessoa aqui entre nós, aspas, a que está encarnada, que passa por esse processo. Muitos espíritos desencarnados apresentam-se nas sessões mediúnicas aflitos, sobrecarregados pelas aflições impostas pelos seus familiares, por seus amigos, por seus inimigos, que estão vibrando permanentemente. E o desencarnado, como ele é muito perceptível, ele sente intensamente as nossas emoções, as nossas vibrações, eles, quando em estado de perturbação, eles se sentem verdadeiramente aprisionados. Logo, Nilo, é muito importante a gente ter essa compreensão de que nós interferimos, não é, no universo e as mentes encarnadas e desencarnadas, elas estão em permanente ligação. Interação, não é assim? Pois é, daí a importância do que Jesus nos diz, olhai, vigiai e orai, para não cair em tentação. Nós vamos ver os trechos do filme Os Outros e logo depois voltaremos com o nosso próximo bloco. Não saia daí. Eu não esperava vocês tão cedo. O que foi isso? Eu não sei. Anne, quem é que está fazendo esse barulho? Eu não posso dizer. Quero que me diga se há alguém lá em cima. Ali na sala do depósito. Estão espalhados e dizem que essa casa é deles. Eu fiz ontem. Este aqui é o pai, esta é a mãe, este é o Vitor e esta aqui é a velha. E o que são esses números? É o número de vezes que eu os vi. A que eu mais vejo é a velha. O que aconteceu? Eles fizeram contato. Os três fizeram? Parece que sim, a mãe e os 2 filhos. Entende? Está claro que esses seres não nos querem aqui. Mas não sabemos nada sobre eles ainda. Sabemos sim. Sabemos que a mulher enlouqueceu,
que ela asfixiou os filhos e se matou com um tiro. No início eu não entendi. O que estava fazendo o travesseiro na minha mão? E por que vocês não se mexiam? Depois eu entendi. Aconteceu. Eu matei os meus filhos. Chegamos ao fim da nossa segunda parte do programa. Voltaremos em instantes com o último bloco, ainda falando sobre o tema desobsessão e obsessão. Não saia daí, voltamos já. Agora vamos ao quadro O Espírito e Vida Responde. Eu gostaria de saber se o processo obsessivo pode ter origem em experiências em vidas passadas e se estender por mais de uma encarnação. Sem dúvida, Glauber, o processo obsessivo, ele pode ter as suas origens em existências passadas, principalmente pelas relações que nós estabelecemos com aqueles com os quais nós nos acompliciamos no passado. Nós observamos nos estudos da doutrina e nas práticas mediúnicas, frequentemente, espíritos que vêm nesses processos obsessivos através de séculos. E também identificamos situações em que a pessoa que passa pelo processo da obsessão ou que sofre esse processo obsessivo, ela não só permanece no processo durante essa reencarnação, ela já traz o processo de vidas passadas, mas também leva para a vida futura. Por isso, Jesus de Nazaré, com muita sabedoria, ele nos diz: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário. E a maioria dos casos de obsessão é por vingança, né? São relações conflituosas que não foram resolvidas no nosso passado, chegam ao presente e, se não trabalhadas com os recursos que a doutrina espírita e o Evangelho nos proporcionam, caminham para o futuro. Qual seria o procedimento a ser feito, realizado em uma pessoa que está sendo obsidiada em processo de obsessão? O que fazer? É muito variada a maneira como proceder, porque se é uma obsessão mais simples, né, em que nós podemos orientar através do diálogo fraterno na casa espírita, através da orientação, através de uma palestra, é muito mais prático, muito mais imediato. Quer dizer, é um caso de obsessão que nós chamamos inicial, ali aquela influência que persiste, mas que a pessoa está lúcida, é um procedimento. Mas se essa pessoa já está numa faixa mais envolvida com a fascinação espiritual, ela, de modo geral, ela não tem muita clareza, ela está fascinada. E às vezes você vai orientar e a pessoa considera que ela é quem está certa. É preciso a gente ter muito cuidado quando nós julgamos que nós estamos muito certos sempre das coisas, que nós somos os melhores, que nós fazemos tudo é perfeito. Então é preciso a gente ter um certo cuidado nessa situação. Eu gostaria de saber o que é que nós podemos fazer para nos mantermos protegidos, afastados de obsessores. Como proceder? Cuidar da nossa própria renovação íntima, vigiarmos mais, termos bons pensamentos, termos bons sentimentos, sermos o homem de bem. Eu gostaria de saber se aumenta-se muito na nossa sociedade o quadro de depressivos. E gostaria de saber se a depressão também é uma obsessão. O que é que fala a doutrina espírita a respeito? Não podemos dizer que a depressão é um processo obsessivo.
pode ser que a obsessão ela provoque o aspecto da depressão, mas tem que perceber os fatores orgânicos, os fatores que envolvem a dimensão mais do psiquismo da criatura, a sua condição emocional, uma doença de caráter patológico. Claro que temos que fazer a ligação entre a obsessão e as suas consequências. Pode ser um dos componentes que envolve a obsessão, mas não generalizar de que todo processo de depressão é obsessão. Agradecemos a presença de Assis Pereira em nosso programa. Assis, uma alegria ter você conosco. Para mim também é uma satisfação muito grande estar com vocês, trabalhando sobre essa temática tão rica e desejando que nós nos esforcemos mais para que nos mantenhamos em sintonia com os mensageiros do Cristo nesse esforço conjunto de melhoria de nós mesmos e de edificação de uma sociedade melhor. Tenho certeza que você em casa também gostou. Vamos agora ao nosso último quadro. Nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anote aí. Aconteceu na Casa Espírita, de Emanuel Cristiano, pelo Espírito Nora. Dramas da Obsessão, de Ivone A. Pereira. Loucura e Obsessão, Tormentos da Obsessão, Painéis da Obsessão, Nos Bastidores da Obsessão, dentre outras obras do autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda. Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Quem tem medo de obsessão, de Richard Simonetti.